Aê, estamos ao vivo. Mais um Ê! humano com a nossa querida Tati Oliveira e a Maíra Alonso, essas duas fofas lindas, maravilhosas. Meu Deus, e juntas! Ai, meu Deus! Primeira live juntas. Bem juntas, né? Eu não vou ficar mais só olhando assim, babando. Agora eu tenho que, olha, gente. Olha, Tatiana, você criou. Exato. A Maíra criou junto contigo. Sim, faz Vocês uns 2 estarem anos que tá aí. falando isso. Sim, uns 2 anos, Essas Beth. duas lindas, hein? Ai, eu vou chorar. Faz uns 2 anos que a gente vai se encontrar, e aí deu certo. E a gente se encontrou na Medical. O nosso primeiro encontro foi na Medical. Foi, se eu não me engano, foi na segunda turma, né, da Medical. Turma da Medical. Isso. Sim. E, assim, a minha conexão com a Maíra foi instantânea. Foi instantânea. Eu fico toda arrepiada aqui. Também tô. É normal, né? Que é uma só, gente. É uma só. Então, e assim, a gente se conectava muito, assim, no olhar, no falar. E depois disso, a gente não parou mais de se conectar. E foi, assim, um amor tão forte. Mas foi uma conexão tão forte, uma compreensão tão forte. Sabe assim, quando você conversa com seu espelho, que a pessoa que é você ali no espelho, né? Que você entende tudo que está se passando por dentro, que você não precisa explicar muito. E que chega até um ponto que você não precisa nem falar. A outra pessoa já está sentindo você. E é exatamente isso que aconteceu conosco por 2 anos. Né? E até hoje, se você perguntar para mim assim, como que a Maíra veio parar aqui, como que a gente se encontrou, eu não sei o passo a passo, eu só sei que ela está aqui, eu só sei que nós estamos juntos. É como se assim, plim, aconteceu um passe de mágica, que não é mágica, né? Que é o universo conspirando a favor, falou, plim, cheguei, tipo... Me teletransportei para cá do ladinho da Tati. Gente, até hoje eu não acredito, eu tenho que ficar assim, fincando o dedo dela. Mas foi assim, realmente uma conexão muito forte, inexplicável. E a gente se falava todos os dias. E parecia que as histórias se batiam, as histórias eram as mesmas, e as vivências, os processos muito idênticos. Incrível, Beth. Foi assim. Nossa história, né? Nossa, uma história de amor, né? E agora estamos aqui, depois de 2 anos no virtual, estamos aqui agora no presencial, mas que não faz nenhuma diferença, não fazia nenhuma diferença. Não, é a mesma coisa, assim, é a mesma coisa. A única diferença é que eu sinto o cheiro dela, eu vou chorar. E um abraço. E é um abraço quentinho, sabe? Ela é tão gostosa e tudo que eu imaginava dela, tudo que ela era no virtual, ela é... Para que eu vou chorar. A gente tá chorando já, meu amor, não tem problema não, vamos pagar mico juntas aqui, não tem problema não. Olha, já vou chorar à vontade, porque eu também choro, então tá tudo certo. Mas vocês estão trazendo para a gente um depoimento, né, ao vivo do que é o novo humano. O novo humano, gente, é isso. É a conexão, é eu sentir o outro, é eu perceber o outro, é estar ligado, reconhecendo, né? Calma, energia. Esse é o novo humano, né? O novo humano é aquele que olha para o outro e se reconhece no outro. Né? Isso. É aquele que vibra com o outro, né? É aquele que está feliz porque o outro está feliz, porque o outro está bem. E o quanto a gente precisa trazer isso para as nossas consciências, né? Da contribuição que a gente pode ser apenas sendo nós mesmos e olhando o outro como ele é. Qualidades, com defeitos, com tudo. Cara, porque faz parte de nós. É isso. Né? E a gente está vivendo isso juntas, assim. Não pense que a nossa vida aqui é só na fadinha, que não sei o quê. Não, a gente está junta ali em todos os aspectos, sabe? Ali na produção, ali no cocriar,
sabe? Uma pegando a mão da outra, e é realmente um espelho. Eu, por exemplo, eu acho que eu meço mais palavras para falar com a minha filha do que com a Má, porque eu me vejo na Maíra. Foi uma conexão muito linda e realmente foi um encontro de almas. Sim. Porque a gente já sentia isso, sabe? E quando nós nos vimos a primeira vez, nossa, se eu pudesse, de verdade, Beth, eu comprei flores para jogar na cabeça dela. Você não tem noção. Pétalas, tá, gente? Eu comprei, só que ela não conseguia descer. Estragou meu esquema. Aí eu fui lá em cima do apartamento. E quando a gente se viu, eu já cheguei assim, soluçando, de tanto chorar. Já sentindo, meu coração já estava assim, já bombando, né? E eu toda descabelada, né? Não sabia que ela estava chegando. Enfim, não foi nada do planejado que ela tinha pensado, nada disso. E foi lindo, entendeu? Porque a gente se abraçou e a gente sentiu a energia que a gente já sentia e que era real aquilo, que mesmo longe, aquilo que a gente sentia era igual ao que a gente está vivendo agora hoje, né? O nosso coração bateu dentro uma da outra. Eu senti a unificação do nosso coração. A gente ficou, tipo assim, eu acho que uns 10 minutos de verdade, porque 10 minutos é muita coisa, né, gente? A gente ficou 10 minutos abraçada, rindo, mas a gente ria. Ria muito. Parecia que a gente estava assistindo comédia, a gente dava tanta gargalhada. Muito, muito. Foi lindo. Foi muito lindo. Então, vamos contextualizar aqui para o povo entender que vocês estão na Califórnia. Sim. A Tati chegou primeiro. Né? 7 anos atrás, verdade. Se conheceram no curso da médica, né? Ficaram distantes esse tempo todo, e agora a Maíra chegou há pouco tempo, e as duas estão trabalhando juntas, estão a serviço da luz. Cada uma colocando, né, o seu lindo ser a serviço. Isso é que é maravilhoso. Isso. E de forma integrativa, inclusive, assim, sabe, Beth? Porque a gente sempre... Tá certo, a Maíra, ela tem a linha de trabalho dela e eu tenho a minha, mas a nossa vontade, assim, o nosso anseio é unir mesmo as forças da luz mesmo, dos nossos conhecimentos de experiência e trazer para as pessoas daqui, né? Para as pessoas que estão cruzando o nosso caminho, que é incrível como está cruzando. As pessoas estão se aproximando assim de uma forma que às vezes a gente acredita porque a gente sabe como que são as coisas, né? O que é a nossa realidade. Mas mesmo assim a gente racionaliza, meu Deus! Olha isso que está acontecendo aqui, o universo trazendo todas as ferramentas, né? Todas as pessoas, todas as situações, para que a gente possa realmente colocar esse nosso projeto adiante. Né? Nós fizemos uma vivência agora recentemente, que foi a coisa mais linda do mundo. Depois de, acho que quantos dias? 5 dias que eu cheguei, Beth. A gente já fez uma vivência. E chegaram as pessoas que chegaram. Acompanhei a distância. Vi fotos. Já sabia que vocês estavam preparando tudo antes da sua chegada, né? Então, quando você chegou, foi só o input final. A Tati morando nessa reserva linda, cheia de fadas, de gnomos, de energia da natureza. Então, assim... O universo está todo preparando, né? Tudo o que estava por vir. Tanto que quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eles falaram para mim é que a casa não era minha, que era uma morada coletiva. Foi exatamente isso que eles falaram. Eu caí de joelhos no chão agradecendo ao universo, né? Porque, inclusive, deixa eu só atropelar aqui uma coisa. Beth, assim, né? Eu há muito tempo atrás... Eu olhava assim os programas da Beth, né? Eu olhava vocês também, a Maíra fazia lives também. Eu falava assim, nossa, um dia eu queria estar ali, olha. Eu queria estar ali como trabalhadora da luz, ali conversando com a Beth. Hoje eu tô aqui, meu Deus do céu! Mais uma cocriação. Mais uma cocriação. Junto eu lembro quando a Tati falou comigo pela primeira vez num dos portais, né? Você foi se inscrever no portal e disse, eu estou na Califórnia.
E aí eu salvei seu número e tal. Foi bem bacana. E a Maíra eu conheci no Rio, né? Quando a gente foi para aquela vivência da Marise, da Médica e da Marise, né? Que foi o projeto Sananda, e a gente se encontrou lá no Rio. Então, assim, a linda família que está se reunindo, e cada dia agrega mais pessoas, né? Agrega mais energia, e essa energia só cresce. Eu percebo, meninas, que há um movimento, né, da luz de nos colocar em grupos, de nos fazer trabalhar em grupos, em parceria. Os seres que estão mais à frente, né, não é frente nem trás, mas a gente precisa de uma conceituação para se expressar, né, eles são consciências coletivas. Não é mais a individualidade como nós estamos acostumados. E eu acho que a gente está caminhando para isso. Quando vocês falam dessa integração de vocês, de um perceber a energia do outro, de perceber o pensamento do outro, o estado de espírito do outro, isso já é uma fusão, né? Um reconhecimento das partes que se encontram, né? E começam a fazer uma fusão. Então, consciencialmente, né? Vamos expandir nesse sentido, né? E muitas pessoas estão passando por esse processo de integração com outros indivíduos e formando coletivo, né? Não é à toa que eu estou trabalhando com a Marise, que a Chiara está trabalhando com o Matheus, e agora nós... eu vou dar um spoiler, gente! Estou louca para você dar esse spoiler, porque, olha... Vai ser maravilhoso. Não, eu vou cocriar. Esse eu cocrio. Pois então, nós vamos fazer um trabalho juntos os 4. Ai, que lindo! Não, 2. Uau! Então, a gente está lançando um trabalho de... Posso dizer que é doação de energia, é um trabalho energético, onde cada um vai assumir uma semana do mês e nós vamos fazer doações gratuitas pelo Instagram. Será todas as segundas-feiras, 22 horas. A gente está formatando isso aí e daqui a pouco a gente está divulgando nas nossas redes. E quando as pessoas quiserem receber, é só colocar lá, eu quero. E recebe, se conecta com a energia e recebe. Então, a gente tem recebido direto informações do Comando da Luz, onde eles estão pedindo para a gente fazer esse tipo de trabalho, né? E coletivo. Sim, sim. Nós já vamos começar também. Sim. Por aqui. E, nossa, vocês falando isso, acho que ontem ou antes de ontem eu estava comentando que eu tive um sonho lúcido, né? Falei para você, né? E era bem isso. Eu via todos nós juntos aqui, né? Como se fosse uma dança, lindo, dança energética. Lembra que te contei, né, Tati? Tô até arrepiada só de falar. E eu tava dançando com todo mundo aqui hoje. A gente dançando e de repente veio a gente formando uma espiral, assim, igual que eu tô aqui, assim, mexendo na mão. E essa dança, de repente a gente não tinha mais corpo. A gente não era mais corpo, a gente era só energia, em formato de espiral, cores. E a gente ia subindo, né? Para outras dimensões, e lá a gente ia encontrando outras pessoas, e ainda falava assim, Tati, né, nesse sonho, Tati, quem mais será que está aqui, né, e os nossos irmãos, vamos procurar, aí encontramos a Marise, encontramos outras pessoas, mas na verdade tudo não era mais com esse corpo, sabe, era energia, e era isso, e aí esse espiral ia crescendo, sabe, foi assim lindo, e é exatamente isso que a gente está falando aqui, né, que a gente é um. Exatamente. E quando a Má chegou aqui, por exemplo, a gente se conectou mais assim numa conversa. Nós falamos aqui na escada, né? Inclusive, olhando uma para a outra, né? Eu falei assim: você é meu complemento, Maíra. Você é o meu complemento. A gente se completa, sabe? Para a gente poder realmente executar um trabalho assim com potência, sabe? Não que na unidade não seja uma potência, mas nós somos, né? Uma também. Então, e aqui 3, nós somos, isso, né? Isso. Mas estão se formando. Impressionante, né? Impressionante.
Trabalhei muito tempo lá com a Marise no Brasil, agora estou vindo para cá. Sei que eu tenho uma missão aqui ainda, né? Sei que é de expansão também. Não sei Sim, qual é ainda, mas eu sinto muito isso, muito, né? E a Tati também. O que eu vejo aqui é que, por exemplo, nós com certeza já estamos vivendo a era da luz, né? Nós já estamos vivendo a 5D. Sim. E nós estamos em expansão, sim, mas nós estamos com uma situação mais lúcida, né? E essa aproximação, por exemplo, assim, nossa, é como se fosse assim um estudo, né? A gente vai vivendo as situações e a gente vai conversando uma com a... Ai, vou chorar. A gente vai conversando uma com a outra, vai trazendo a lucidez uma para a outra, sabe? Aprendendo uma com a outra e vivendo assim de uma forma mais tranquila, mais leve, mais sutil, sabe? Tipo, tá tudo certo, só vamos no fluxo. E tá sendo assim, dessa forma. Reparem que esse processo é um processo 5D, onde há um respeito, né, e honra pelo caminho do outro. E a gente começa a perceber, quando a gente passa por esse processo de expansão, o quanto o outro é contribuição na nossa vida. E a gente reverencia o outro na inteireza que ele é, né? E a gente aprende a ouvir e a falar aquilo que é do coração, né? Que é a nossa verdade. Então, a gente vai se burilando ao longo desse processo. E a gente cresce muito quando nós estamos com outras pessoas. A gente precisa realmente fazer o nosso trabalho interno. A gente precisa de silêncio, a gente precisa de momentos de solitude, mas a gente aprende muito com o outro, né? Na convivência com o outro. E ouvir, para mim, é uma das maiores qualidades que o ser humano pode ter. É aprender a ouvir. Porque nós temos uma compulsão em falar. A raça humana tem compulsão por falar. A gente quer sempre contar a nossa versão, a nossa história. A gente quer ter razão. A gente quer estar numa situação onde nós sejamos o centro. Então, a gente, muitas vezes, não escuta o outro. A gente interpreta o que o outro está falando e repete e responde de acordo com o que nós achamos que o outro estava querendo dizer. Ou que é bom, que nós achamos que é bom para o outro, né? Não, nós somos ótimos em dar palpite. Muito. A vida do outro. E aí que a gente se perde, né? E esquece de olhar para dentro, para nós, né? E por isso também é compassivo. Isso. E dar ao outro a oportunidade de se expressar e ser quem ele verdadeiramente é. Sim. Tudo passa pelo respeito. Tudo. Ai, que lindo isso, Beth. Bem profundo. Isso não é sério. Eu fico viajando aqui na maionese. Mas é realmente isso. E aí, quando nós estamos nesse coletivo, nos dá a oportunidade de estar com outros, né? A gente aprende muito. Porque é isso, a gente aprende a escutar. É um exercício de escutar o outro, de entender o outro, de aceitar o outro como ele verdadeiramente é, né? E, na verdade, quando a gente aceita o outro como ele verdadeiramente é, na verdade, a gente está aceitando a nós mesmos, porque o outro faz parte de nós. Exato. Perfeito. Né? É isso mesmo. E essas qualidades são todas qualidades do novo humano. Isso. Que a gente, aos poucos, está desenvolvendo, está despertando para elas. Agora é gradativo, né? É gradativo.
E cada um no seu processo. Sim, nós estamos vivendo essa experiência de despertar já há algum tempo. Na minha percepção, as pessoas que vieram para passar por esse processo de despertar, elas já estão se trabalhando há muito tempo, não só nessa vida, né? Elas, quando escolheram, porque a gente diz assim, você é semente estelar, você escolheu vir para a Terra nesse momento. Tá, mas a gente veio, às vezes, lá atrás. Eu, por exemplo, acredito que eu vim lá atrás, né? E vim me trabalhando. Quando eu cheguei aqui, eu já estava trabalhada, eu já estava burilada em muita coisa, né? Ok, tem muitas almas que estão chegando aqui agora que já estão num estágio consciencial mais elevado. Sim. Então, elas já estão vindo para uma outra etapa do processo que a gente está passando. Isso. Então, alguns estão vindo direto dos seus planetas de origem, sem ter passado pela Terra em outras experiências, né? Mas nós que estamos há mais tempo, eu acredito que nós já viemos de outras encarnações, né? E já vivemos de tudo, né? Nós já fomos tudo. E quando eu digo assim que a gente viveu tudo, a gente não pode julgar o outro. Porque a gente foi tudo, né? Se o outro hoje tem determinada atitude, a gente também já teve lá atrás, qual é o problema? Isso. Né? Então, e tá tudo bem, né? E tá tudo bem, o processo dele nesse momento é esse, o nosso já foi e agora é outro, né? Isso. Assim como não dá para a gente hoje analisar o que a gente foi no passado com a consciência que a gente tem hoje, né? Então, a gente só pode olhar e ok. Aquilo que eu fiz com o nível de consciência que eu tinha naquele momento. O meu nível de consciência hoje é outro. Então, hoje, eu não faria mais aquilo. Mas hoje, eu não sou a eu daquela época. Isso. Né? Isso. E naquela época, você fez o que foi possível, o que você acreditava que era o melhor, né? Sim. Com certeza, eu acredito assim, que ninguém faz nada na sua vida achando que está fazendo pior. Isso. Né? Exatamente. Todos nós estamos buscando melhorar, crescer e ter uma vida melhor. Né? Você diz, e as pessoas que têm determinadas atitudes, comportamentos, elas não estão achando que estão fazendo o pior. Né? Ninguém acha que está fazendo o pior. Por exemplo, na época dos nossos avós, talvez dos meus avós e dos seus pais, não sei, dos seus bisavós, né? Vocês são mais novas que eu. Se batia muito nas crianças, né? As crianças aprendiam na palmada, quando não era na surra, né? Eu era uma. Hoje em dia, não mais, né? Então, hoje existe... Naquela época, aquilo era o certo. Era o certo. Né? Aquilo era o certo. E você que apanhava, achava que aquilo era o certo também, né? Também. Então, a gente vai condenar o que a gente fazia naquela época? De jeito nenhum. O que era feito naquela época, se naquela época era o nível de consciência que se tem. Então, nós também estávamos vindo naquela época, passávamos por aquela experiência. As almas que estão chegando agora não precisam mais passar por essa experiência. Entretanto, tem muitas pessoas que estão totalmente adormecidas e que ainda não despertaram para as verdades da alma, do espírito. E ok, alguns vieram para não despertar mesmo nesta época, apenas para viver a experiência. Outros vieram para despertar, estão despertando. Outros vieram para despertar e ainda não conseguiram despertar. Mas está lá, né? No arcabouço dele que ele construiu para este momento, despertar em algum momento. Está tudo certo. Betezinha. Vem aqui falar oi para a Beth, Gabi. Fala oi.
Tá numa live. Oi, olha! Deixa eu contar um segredinho para ele aqui. Vem aqui, deixa eu falar aqui. Vai lá pegar. Pronto, tá tudo certo. E eu acho legal também, Beth, importante a gente falar sobre a nossa experiência conosco, né? Sim. Porque a gente passa a vida assim, sempre pensando na sua experiência com o próximo, né? No seu comportamento com o próximo, no respeito com o próximo, e com respeito até na situação, né? Situacional ali, né? Como que você deve se comportar, tal. E eu falo assim por mim, né? O meu grande desafio está sendo assim trabalhar a minha liberdade, né, interna, assim, o meu respeito próprio, né, trabalhar as minha emoções, trabalhar, sentir, não é nem trabalhar, trabalho é algo muito pesado, né? Eu estou olhando assim com muita calma cada pedacinho meu, e a partir desse momento que eu estou conseguindo essa conexão comigo mesma, de uma forma bem, bem amorosa mesmo, e olha que isso foi difícil, né, eu poder me enxergar com amorosidade, né? Eu tinha muitos julgamentos por mim, então eu julgava muito o externo, então era reflexo do que eu sentia por mim, né? Então, esse trabalho interno me faz realmente transbordar o respeito por mim, o meu amor próprio, e assim conseguir ser lúcida para o externo. Então, por exemplo, eu posso... vamos supor, assim, eu sempre fui muito de querer abraçar o mundo, sabe? Para poder ter validação do externo, validação de amor, validação de atenção. E eu era completamente vazia por dentro na nutrição da minha própria validação, do meu próprio amor, né? Então, a partir do momento que eu reconheci isso em mim, eu consigo expor a minha real verdade, a minha essência para o externo, e o externo olhar para isso com carinho, sabe? E não me detonar, não degladiar, né? Tipo assim, não me julgar, porque Sim. Tudo que vem com amor, quando você se reconhece com amor, de verdade, em todos os aspectos, né? Quando você é sincera, é real com você, com o seu ser, com a sua essência, o externo, a situação do externo se transforma. É a lei do dar e receber, né? Exatamente. Se você se dá amor, você vai receber amor. Se você doa amor, você vai receber amor. E assim né? Sim, uma das coisas mais temerosas para o ser humano é a liberdade. A gente tem medo de ser livre, porque a gente não sabe o que fazer com essa liberdade. A gente não conhece o que está disponível para a gente ser livre. E por isso que a gente continua se mantendo preso às amarras. Tudo aquilo que nos amarra, a gente tem dificuldade de soltar. Porque se a gente está condicionado muito tempo à prisão, é como um pássaro, né? A gente põe dentro da gaiola. Ele se acostuma, a gente vai abrir a porta e ele não vai sair. Então, nós medo, né, de sair. Pássaros. Né? Se eu sair, o que é que acontece? Qual é o meu habitat natural? Eu sei viver no meu habitat natural? O nosso habitat natural é o habitat do ser. É a nossa essência. E a gente não sabe viver nesse espaço. Daí porque a gente tem medo de dar o passo da liberdade. A liberdade, ela é tão... Me falta aqui a palavra. Ela é tão poderosa, né?
ela é tão poderosa, e a gente só adquire a liberdade quando a gente amadurece enquanto ser. E às vezes a gente nem acredita que ela é tangível, né? Às vezes ela é intangível. Não é. Né? Porque a gente ficou tanto tempo preso nessa gaiola que quando a gente tem a porta aberta, a gente... Uau, tem medo. Tem medo. Não sabe o que fazer com aquilo. Tem medo. Não, e tem muito medo. Eu tô falando por mim, né? Quando eu fui me deparar com a minha liberdade, eu senti medo. Eu falei, gente, e aí? O que vai ser, né? Qual que vai ser a resposta que eu vou ter, né? O que vai acontecer comigo? Mas aos poucos que eu fui me experienciando, me permitindo através do meu auto-amor. Através do meu auto-amor. Porque por muito tempo eu fiquei nessa prisão. Por muito tempo. Prisão de vários aspectos assim que você possa imaginar, né? E foi tão gostoso, está sendo tão bom. É como se eu estivesse assim voando, sabe? Esses dias eu me peguei caminhando e me sentindo um pássaro. Eu simplesmente vi o meu corpo caminhando por cima e eu simplesmente voei. Eu voei, eu me senti livre. E eles falaram para mim, é essa a sua verdadeira essência. Você vai para onde você quiser. Você cria o que você quiser dentro do amor. Né? Vou contar minha experiência também de desapego total, né, de vir para cá, de ter vindo para cá, né, para Califórnia. Foi um desapego, porque eu desapeguei de casa, desapeguei de cachorra, que agora minha cachorra tá com a Karina. Desapeguei, assim, da família. Então, foi assim, eu vim com uma mala de 23 quilos para cá, porque eu falei, eu não preciso de mais nada, eu não preciso. Eu peguei algumas coisas que eu queria trazer, meus oráculos maravilhosos, coisas assim, meus livros, um pouco de roupa, coloquei lá na mala e vim, sabe? E foi uma sensação de, todo esse desapego grande, foi uma sensação de liberdade, de eu realmente ter saído dessa gaiola, sabe? E assim, total para o desconhecido, total, porque eu cheguei aqui, tenho a minha irmã querida, maravilhosa, que está nos apoiando super, né? Mas é tudo... Beijo, mamãe. Ele quer a mamãe, tá? É tudo... Fica aqui um pouco. É tudo, assim, tudo novo, né? Até carta de motorista tem que tirar, então é realmente começar do zero. Né? Foi um desapego profundo e agora é uma nova vida mesmo. Com todos os aprendizados, com tudo que eu carrego nessa minha bagagem aqui, mas é tudo novo. Né? Então, eu sinto que eu, tipo, voei dessa gaiola, sabe? E agora, tô aqui assim, planando num desconhecido, mas muito mais leve. Muito mais leve. Porque eu tenho toda essa bagagem já de aprendizado. Entendo perfeitamente, né? Porque eu deixei tudo aqui também, fui para Portugal, né? Só que eu fui por etapas, né? Toda vez que eu vinha ao Brasil, eu levava outras coisas, Depois, quando eu voltei, eu trouxe um monte de outras coisas. E assim... Mas, gente, olha o que eu aprendi, foi tão lindo. Porque, assim, eu morei 56 anos na mesma rua. Caraca, olha, então foi um desafio. Um apartamento colado na casa que eu morava antes. Essa foi a mudança que eu fiz de casa lá. Lá em Portugal, eu mudei 4 vezes, né? Todo ano eu mudava até que eu comprei a casa, né? Pronto, vou comprar. Vou comprar, né? E aí comprei a casa, morei 3 anos nessa casa e decidi voltar. Uau! Sou outra. Então, assim, não é a mesma que morava aí, não é a mesma de Portugal, e é outra, e todas essas experiências na sua bagagem. Isso. Assim, como que você tem uma vida constituída aqui? Carteira de motorista, carro, casa, tudo montado, os filhos comigo, né? Curso concluído, né? 6 anos. Aí um amigo disse assim, como que você vai voltar agora? Você já tem direito a pedir a cidadania portuguesa. E eu disse, eu nunca quis. Eu não fui a Portugal para tirar a cidadania.
Eu fui a Portugal para viver uma experiência, para fazer um curso que eu queria. Então, assim, quando eu voltei, eu já tenho outra experiência com relação a desapego. Maravilhoso. Desapego, porque eu precisei me desapegando de uma casa, de outra, de uma casa, de outra. Eu voltei, já aluguei casa aqui, já desaluguei, já comprei casa. Então, assim... E vamos que vamos, né? Nas nossas experiências terrenas. Agora, pode falar, Beth. Pode falar. Para fazer o movimento do desapego, é necessário coragem. Exatamente. Nossa, nem falo. Foi um processo bem, assim, denso, mas que eu levei com uma leveza que em outras mudanças que eu fiz, muito mais uma perto da outra, no Brasil mesmo, não foi com tanta leveza quanto dessa vez. E foi bem mais intensa dessa aqui, né? Foi bem mais intensa, mas foi bem mais leve. Meu Deus, ela é muito linda. Ela é muito bonita. Agora, o que eu ia falar também, Betezinha, é assim, imagina, desapegar materialmente falando é muito difícil, né? Para quem está aqui, assim, né? Para quem trabalhou a vida inteira, comprou uma casa, ou tem memórias naquela casa, né? Que comprou uma roupa bam, aí depois ter que doar, desfazer dessa roupa, tal, que não sei o quê. Querendo ou não, é difícil, né? Para as pessoas que ainda estão bem conectadas com isso. Agora, imagina desapegar de emoções, desapegar de padrões, desapegar de coisas simples no nosso cotidiano que gera uma verdadeira prisão para nós, né? E que fica tão despercebido, assim, fica tão lá no seu subconsciente que você acaba andando, arrastando um monte de pedras de apego. E assim, um dos processos... Hoje eu mandei um áudio até para a Marise, porque foi engraçado, isso está sendo engraçado. Já tem 2 dias que eu estou assim. 3 dias, aliás, que eu estou assim. O tempo não está passando. E assim, o tempo tá rápido, né? Você acordou, piscou, tá na hora de dormir. E piscou, é o final da semana, e piscou mais uma vez, é final do ano. E tem uns 3 dias já, eu não te contei isso, né? Uns 3 dias já que eu cochilo, assim, né? E parece que eu cochilei, assim, umas 3 horas. Quando eu acordo, passaram 10 minutos. Aí eu tô aqui me movimentando na manhã. Falei, gente, já deve ser 1h da tarde. Quando eu olho, é 9 horas da manhã ainda. Tá lento, o tempo tá lento. Tá lento, entendeu? Então, a impressão que tá me dando, assim, é que eu não tenho mais tempo. Não existe o tempo mais. De tão desapegada que eu estou me exercitando e que eu estou me sentindo. Desapegada de tudo, sabe? Desapegada, assim, eu ainda estou exercitando o desapego emocional de algumas coisas, né? Às vezes eu me questiono, a Tatiana tem que sair aqui, olhar para a cara dela e falar assim, não vai desapegar não, desapega, porque isso aqui não é seu, sabe? Aí, tá, beleza, entendi, pega e volta. Então, é o desapego de tudo que é pesado, que traz pesar, sabe? Que traz pressa, que traz nhaca. Que faz a gente ficar no piloto automático, né, o dia inteiro. Sim. E aí eu tô nessa, né? E tá fluindo. Hoje a minha filha até perguntou se eu estava passando bem de novo. Todo dia ela me pergunta se eu estou passando bem. O meu filho pergunta se eu estou feliz. Eu falo, tô, filho, e você? Ele, eu tô, mamãe. Ele tá todo dia, toda hora, o tempo inteiro. Eu, que bom, né, filho? Assim que é bom. Mas o desapego emocional, acho que é ainda mais complexo do que o desapego do ter, né? E nós que, assim, o ser humano que vive nessa, assim... Nessa era, eu sinto, né, que a gente está saindo muito dessa era do ter para ir para a era do ser. A gente já está na era do ser, na verdade, mas ainda tem muita gente que está nessa era do ter. Então, se para essas pessoas desapegar materialmente é difícil, imagina o emocional como vai pegar também, né, Beth?
Com certeza. Aqui meus filhos dizem assim, minha mãe, terceira dimensão está chamando, porque eu ando ao lado. Ai, Jesus. Mas assim, estou sendo leve. Está sendo leve, sabe aquela bagagem toda de controle que eu tinha, que eu carregava, que eu queria manter, sabe? Que eu queria controlar, saber as coisas todas, né? Para ter ali. E funciona, tudo funciona. Tudo funciona. Simplesmente funciona. Você não... Ela vai me controlar, descontrola. Simplesmente funciona. Deixa eu te controlar, e a gente está falando para não precisar não ter controle. Mas é isso. Mas é realmente, você falou a coisa certa, o desapego das emoções, e eu acho que o desapego das pessoas, né? A gente se apega às pessoas como se elas nos pertencessem. Eu aprendi, nessa minha jornada, que os filhos não são nossos. Eles estão conosco por empréstimo. Né? A gente assume uma responsabilidade, né, de cuidar, de zelar por eles, de orientar, mas eles não são nossos. Quando a gente analisa isso um pouco mais profundamente, a gente realmente sabe, né, que ninguém é de ninguém. Todos nós somos seres essenciais, né, infinitos, somos luzes que viemos aqui viver uma experiência, e neste momento, estes seres estão como meus filhos. Apenas isso. E eu estou como mãe deles. Isso. E a relação, os filhos crescem, né, ela passa a ser uma relação mais igualitária. Porque, ao mesmo tempo em que eu cuido deles e zelo por eles, eles cuidam e zelam de mim. Né, por mim. Então, ontem, já não lembro mais, um dia eu saí com a Helena, e chegamos na loja, a gente estacionou no carro, e tinha um piquetezinho daqueles de cimento no chão, né? Aí ela diz assim, cuidado aí, mãe. Aí, tá. Aí eu olhei, passei por coisa, e eu disse assim, a gente pode olhar isso de várias formas. As pequenas coisas da vida podem trazer profundas reflexões para a gente, né? Eu disse, eu posso olhar como ela tendo cuidado para mim, né? Comigo, né? Olha, mãe, cuidado para você não cair. Ou eu posso olhar, porque eu já estou com mais de 60, e dizer assim, ó, tá achando que eu sou uma inútil, né? Tem vários ângulos. É a forma como você escolhe, é a sua escolha, né? Como você quer olhar. Isso. Entendeu? Então, assim, o quanto nós somos os nossos próprios limitadores, o quanto nós temos as nossas crenças e elas são os nossos limitadores, porque é a partir delas que a gente olha para a vida. Isso. Né? Então, eu disse assim, porque eu já vi várias pessoas, né? Quando a gente vai se tornando idosa, a gente fica mais melindrosa. Né? É verdade, porque a gente se sente menos capaz. Porque a gente não tem mais a mesma agilidade, a gente já não tem a mesma disposição, e por aí vai. Né? Sim. Então, pequenas coisas soam como uma, como é que se diz assim? Uma crítica, né? Uma desqualificação. Então, nós precisamos estar atentos a tudo que nós percebemos em nós, não é no outro, né? Exatamente. Ela foi gentil, fez uma gentileza, um cuidado, né? O que eu vou interpretar... Amor. E aí você... Né? Então, assim, eu vou interpretar a atitude dela de acordo com as minhas crenças. Exatamente. Então, está com o nosso observador ligado, a gente percebe essas coisas, né? E vê o quanto das nossas crenças foram derrubadas, né? Já foram deixadas para trás, já saíram, né, de cena, e a gente pode simplesmente ser quem somos, independente da idade.
Independente da idade. Eu sei hoje, né, eu me percebo com uma mente, uma essência de adolescente. Eu quero fazer 1000 coisas, eu recebo 1000 coisas, 1000 informações, 1000 comandos, 1000 tudo, sabe? Mas eu estou no momento de mais escolha, aonde o aquietar e o silenciar precisa ser uma escolha. E não mais sair atropelando tudo. Então, hoje eu faço menos coisas do que eu já fiz, num ritmo diferente. Entretanto, eu tenho uma outra qualidade de ser e de estar. E isso, para mim, não tem preço. Né? Que lindo. E é isso, eu falo muito também nos meus atendimentos, assim, exatamente, que tudo é questão de escolha, né? A gente escolhe se a gente quer ficar na dor, no vitimismo, culpando os outros, culpando o governo, culpando o raio que o parta de tudo que acontece na nossa vida, ou a gente escolhe olhar, integrar aquilo como parte de nós, porque é parte de nós, então a gente tem que olhar, tem que integrar e aprender com aquilo e transformar em luz, porque nós somos a luz. Então, nós escolhemos se a gente quer ficar na sombra, na escuridão, nessa dor, no sofrimento, ou se a gente quer transformar todas essas questões, crenças que nos limitam em luz, em crenças fortalecedoras, né? Sim, sim, sim. Tudo é questão de escolha. Tudo é questão de escolha. E tudo é questão de como nós olhamos, enxergamos aquilo, né, que está acontecendo na nossa frente, né? Isso. É mudar a forma de olhar. A forma de estar no mundo. Aí é que faz a diferença. O novo humano, ele está buscando isso. E ele está caminhando nesse sentido, de ser mais ele, de ter mais espaços internos iluminados. Até mesmo porque ele não se cabe mais, né, no velho. Não cabe mais, não dá, ressoa como falso, tipo assim, não é isso, eu não sou assim, não dá. Não dá, então automaticamente vai a escolha, né? Por muitas vezes a gente ainda teima, né, de ficar ali no velho padrão, mas não ressoa mais, não dá mais certo. É o fluxo mesmo, não tem como voltar mais. Não. O novo humano não volta mais, ele só vai adiante. E está sendo muito bonito, muito mágico tudo isso. Com certeza absoluta. Toda vez que nós damos um passo, nós elevamos um pouco mais a nossa frequência e expandimos mais a nossa consciência, não tem mais como a gente voltar e caber na caixinha antiga. E é por isso que o nosso processo, ele é integral. A gente está passando por um processo de liberação em todos os nossos corpos e aspectos. Para que a gente possa realmente não caber mais, porque não há mais necessidade da gente caber. Um dia eu ouvi assim, o corpo que cabe no ser ou o ser que cabe no corpo? Porque a gente sempre teve essa visão, né, de que a gente tem um corpo e um espírito que está dentro do corpo. Gente, quando eu desconstruí isso, eu conseguia enxergar a nossa infinitude. Exato. Porque é um corpo que está no espírito, que está no ser. O ser é muito maior que esse corpo. E a gente tinha uma visão distorcida. A visão 3D diz que tudo é o corpo. Então, a gente precisa viver para o corpo, para a aparência. Quando, na verdade, tudo isso
precisa ser feito para o ser. Uhum. A aparência faz parte do auto-amor, do autocuidado, né? Porque a gente não pode desmerecer o nosso instrumento que nos permite estar aqui, que é o nosso corpo físico. Ele que falar que é o nosso avatar, né? Como se fosse um avatar, né? Isso. E aí a gente tem que cuidar bem desse avatar para poder estar aqui, né? E quando a gente sair daqui, a gente é algo muito maior que isso. Isso. Né? Sustenta a gente aqui em Gaia, né? Isso. A energia, eu costumo falar assim que eu não me vejo mais como eu, assim, assim, não me vejo mais, né? É a energia que veio nessa experiência dessa vida de Tatiana Lopes de Oliveira, que é uma combinação de vibrações, né? E de fractais, né? Sim. Tanto inferiores, né? As vibrações dos fractais inferiores e as superiores também, né? Então, é uma combinação para que a gente exercite aqui, para manter o equilíbrio, né? Para viver nesse equilíbrio aqui. Sim, nós viemos com um propósito. E pegamos esse avatar para cumprir esse propósito. Uhum. Então, assim, o quanto eu sou responsável por esse instrumento. Isso. Todo o processo que eu faço de expansão de consciência, o meu instrumento se sutiliza. Uhum. E aí a gente expande mais. Toda vez que a gente se utiliza, a gente expande mais. Não tem como ser diferente. Não tem como ser diferente. Os nossos corpos estão passando por mudanças profundas. Sim. Muito intensas. E agora a gente precisa respeitar o tempo dessa mudança, dessa transformação. Para que a gente possa dar os passos que são necessários, sem destrambelhar. Às vezes a gente quer apressar o processo, né? E quando a gente quer apressar o processo, a gente se atropela. Atropela nas coisas. Ei, Beth, deixa eu te falar uma coisa. Vocês estão falando aí em corpos, né? Eu não tenho mais limite no falar, eu falo mesmo. Eu tenho um corpo arcturiano, né? Que é o ambar. E o ambar, ele sempre vem, assim, se unifica mesmo em mim. Ele sempre, a gente, né? Somos um aqui. E ele vem trazer a vibração dele, os conhecimentos dele, né? E ele sempre foi muito cabeçudo. Só que agora mudou. Menina, ele tá vindo com os dedos longos. Ele tá vindo com os dedos tão longos que eu falei assim, gente, eu nunca vi isso, não. Você é o que você é? Você é arcturiano ou você é uma fusão com o quê? Que os meninos dedos estão longos, assim, né? E você falando assim, de perceber, né, a mudança física, eu tô tendo essa percepção na forma de ver, de me olhar, né? Eu às vezes eu paro, eu sinto o sangue correr nas veias, sabe? Eu sinto os meus órgãos lá dentro. É uma percepção muito, muito nítida, assim, sabe? E sim, algumas coisas estão agindo de forma diferente. Né? Algumas coisas estão mudando. Meu corpo ele tá realmente sofrendo uma transformação. Às vezes me dá uns tilt aqui, essa aqui ainda fala, vai pro médico. Eu, peraí, um pouquinho. Deixa eu sentir mais um pouquinho aqui. E cada um, e é importante falar que cada um vai sentir de um jeito, né? Mas todo mundo sente, né? Só você se conectar, né? Eu sinto isso. Eu falo, às vezes, né, a gente está aqui, a gente tem que aterrar, né? Porque Marise vive falando que eu vivo em teta, né? E aí eu às vezes preciso. Mas quando eu quero sentir algo assim, eu fecho os olhos e me conecto comigo, e aí eu percebo tudo isso, todas as células, tudo que está sendo trabalhado, né? Então, assim, todos podem fazer isso, né? E não é uma coisa, nossa, preciso, sei lá, não tem uma regra, né? Nada.
Você sentar e se conectar com você. É um exercício de percepção. Isso. Expansão da percepção. Isso. Eu me recordo que em 2009 eu não sentia meu corpo, eu não sentia absolutamente nada do meu corpo. Eu não sentia minha mão, não sentia meus dedos, não sentia meu coração, não sentia o sangue correndo nas veias. E eu estava fazendo uma formação naquela época e puxava por nós, né, para ter essa percepção corporal. E de repente eu comecei a sentir tudo, né? Meu corpo, as veias, o sangue. E com esse movimento de expansão da consciência, eu sinto as moléculas fora do meu corpo. Né? E nos processos de expansão, a gente sente, né, que há uma energia que extrapola o corpo físico. E ela é real. Ela é fluida. Ela é sutil. Ela é leve. E somos nós. Isso. Nossa. Agora, dizer assim, porque fulano sente, eu não sinto, cada um veio para viver a experiência de uma forma. Né? O fato de você não sentir não significa que não acontece. É dizer assim, Deus não existe. Ok, você não acredita. Ele existe da mesma forma, né? O universo não existe, sim. Para você. O importante é você viver a sua experiência aqui da forma que te ressoa, mas principalmente você se sentindo, você vivendo a sua essência. Eu achei até interessante o que a Marise falou, muito bonitinha, gravando ali o podcast, né? E ela falando assim, se você veio ser um cachaceiro, que você veio ser um cachaceiro mesmo, vai lá na sua essência, viva, né, esse ser, né? Então, cada um tem uma vivência diferente, tem uma experiência diferente para se viver aqui. Mas o importante é que você viva a sua experiência com veracidade para você. Não é se comparando com o outro. Até mesmo porque nem existe um outro aqui na sua experiência, né? Que tudo se trata de você. Então, é viver assim, sabe? Eu hoje, assim, eu me percebo, assim, de forma bem livre, sabe? Bem solta em relação a isso. Hoje eu realmente me jogo, eu quero me encontrar, eu quero me experienciar em tudo o que ressoar no meu coração e não me importando mais com o julgamento, não me importando mais com o externo. Se eu quiser ficar aqui falando para você algodão doce, churros, babá, eu vou falar, porque isso está ressoando no meu coração e algum motivo vai ter para eu estar falando isso. Porque no final das contas está tudo certo. No final das contas, cada personagem posto aqui, né? Cada consciência posta aqui foi para vivenciar o que está dentro dela. Isso. Né? E não para se comparar com o outro. Não existe isso. Não existe essa comparação. Né? A nossa principal missão é a gente viver a nossa essência na liberdade, no amor, no fluir, né? Da sua verdade. E é isso que eu falo, assim, eu falo todo dia nas minhas meditações matinais, eu falo para todo mundo, vamos praticar o desapego do externo, vamos viver o interno, vamos viver o coração, vai procurar a sua verdade, vai procurar a sua essência, vai ser feliz, quebra a rotina, sabe? Hoje eu nem tomei meu sorvete de morango, que eu queria tomar meu sorvete de morango, ainda vou tomar meu sorvete de morango, porque eu quero. E tá tudo bem, e né? tá tudo bem. Meninas, estamos com quase 1 hora, falta 1 minutinho. Nossa, passou muito rápido. Ai, mas foi um prazer, gente. Sério, isso aqui era o meu sonho. Co-criei mesmo. Olha, meu sonho de estar com uma das integrantes da minha família aqui, que é a minha irmã de alma, grudada na live da Beth. Gente, eu sou no Ser das Estrelas. Eu co-criei isso. Yes! Deus, você aprendeu a criar.
Ai, conscientemente, porque a gente cria o tempo inteiro, só que inconsciente. Então, sim, você está criando conscientemente. sim, sim, de verdade. De verdade. E eu quero te agradecer muito, Beth. Agradecer demais por tanto amor que você assim doa, sabe? Que você jorra assim para todos nós, sabe? Amor em forma de informação. Você doa o seu tempo. Você só ama. Quando eu escuto falar em Beth, quando eu vejo a Beth é só amor. É só amor. Então, eu não tenho nem palavras para agradecer a você, só que vá o meu sentir aí direto para o seu coração, né, mãe? Maravilhosa ela, Beth, né? e eu estava aqui pensando, né? Porque eu conheci a Beth pessoalmente, né? Lá no Rio. E a energia é incrível. E aqui é a mesma coisa, mesma coisa. Então, de novo, né? Não tem esse tempo, esse espaço, não tem, né? Arrepiada e quando eu estava lá com ela, quando eu conheci, abracei a Beth, eu falei, nossa, você é a Beth. Mas eu cocrio estar com ela, eu cocrio encostar meu dedo na bochecha dela. Sim, mas o que eu quero dizer é isso, não tem mais, gente, assim, eu sinto isso, não tem mais, não precisa mais do físico para a gente estar onde a gente quer, para a gente amar quem a gente quer amar, enfim, não tem mais, né? Não. Ai, gratidão. Fala um pouquinho das redes de vocês. Fala aí, Mar. Fala o quê? Das redes? O meu é... Fala do trabalho de vocês, convida o povo para ir lá seguir vocês. Quem estiver aí na Califórnia e conhecer vocês, participar do trabalho ao vivo. Sim, eu sou terapeuta sistêmica, consteladora familiar, eu estou no Sou Maíra AZ, né? Lá eu divulgo muito toda essa visão sistêmica, educação sistêmica, né? Como a forma como eu trabalho, né? E agora a gente está aqui unindo, né, nas terapias integrativas que a gente quer, o meu trabalho com o trabalho da Tati, que é mais multidimensional. Fala um pouquinho do seu, Tati. Nós trabalhamos com amor, né? Cada uma dentro da sua linha, mas o meu trabalho é multidimensional, eu trabalho com energias, leitura da alma, e entre outras ferramentas que nós vamos adequando aí no atendimento que for necessário para a pessoa, mas o foco principal é trazer o foco no coração dela, para que ela possa seguir a própria jornada dela com suas próprias perninhas, com o seu próprio coração, sem precisar mais de amuletas. É esse o nosso grande objetivo. O meu Instagram é o Sou Tati Oliveira, SOUL Tati Oliveira, o nosso Instagram. E nós temos aqui um projeto também, que é o Projeto Sunshine, com parceria com a Lília, que é uma fotógrafa maravilhosa. Ela fotografa a alma, a essência da pessoa, lindo. Com ativações também, ativações energéticas. É um excelente trabalho. E nós trabalhamos em conjunto, com vivências presenciais, e futuramente vamos estar abrindo aí um leque para vivências específicas, para trabalhos específicos com mães, para trabalhos específicos com mulheres, e entre outros, crianças. Presencial e online. Né? Presencial e online. E vamos usar todas as ferramentas, Theta Healing também, né? Constelação. Vamos fazer todas mágicas. As terapias, vai ser medical também. Sim. Todas as mágicas possíveis. É isso mesmo, nós, seres que estamos em expansão e que estamos escolhendo servir, que descobrimos que o caminho é a autocura para servir no amor e na luz. Sempre no amor. Cada vez mais criando os nossos próprios trabalhos, colocando à disposição para aqueles que se sentirem chamados a participar. Então, amores, amo vocês! Beijo no coração! Beijo! Até o nosso próximo encontro ao vivo. Ai, maravilhoso! Eu te vejo todas as quartas, né, no curso, porque eu não perco uma, tá? Inclusive, a Maíra falou que quer fazer também, tá? Muito. Um beijo. Eu acho que eu não consigo abrir outra turma lá para julho. Olha aí. Vai ser perfeito.
Já vou estar mais adaptada aqui, os horários e tudo. É porque eu tenho uma questão do vórtex de cristais, né? Sim. Entendi. O vórtex está criando com o coração. Então, eu preciso... É maravilhosa. É uma energia, gente, é espetacular. Pensa que um dia antes do curso eu já fico assim, ó. E é maravilhoso. Mas abre de novo, Beth. É maravilhoso. Estarei no próximo. Beleza, gratidão. Esperamos você aqui também, hein? Exatamente. Vamos cocriar isso, Beth. Porque isso aqui é só o começo. Esse nosso projetinho aqui é só o começo de algo bem grande. Isso aí a gente já tem essa certeza no coração. Então, a morada vocês já têm. Só falta vocês virem. Porque casa, comida, roupa lavada, carro, carinho, massagem, tudo você tem. Eu nunca tive a pretensão de ir aos Estados Unidos. Mas, quem sabe, né? Com todas essas regalias, eu não me animo. Viu? E não só pela regalia, né? Por vocês. Aí, ó, um aconchegozinho. Senta aí no meio, receba abraço, carinho, beijinho. Nossa, maravilhoso. Aí, ó. Você vai receber isso aqui, Beth. Maria, tudo de bom, meu povo. Ai, Betezinha, gratidão por tudo. Gratidão a esse público lindo que está aqui com a gente, as nossas amigas, né? Rosalete, Marcos, Roberta, Márcia, Marlene, Maria Yolanda, Renata, Pamela. Agora que eu tô vendo, gente, oi, agora que eu mexi aqui, os comentários. Fabiane, Maria Isabel, Ercília, um monte de gente aqui, Deja, e por aí vai, Denise, Márcia, Denise Coqueiro. Então, gratidão. Beijão para todos vocês. Beijo para todos.